Olá, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus nos sejam multiplicadas. É com muita alegria que estamos aqui na casa do Senhor e neste domingo que é o dia do Senhor e vamos nos reunir virtualmente. Eu tenho aqui a companhia do meu amigo e irmão Wilciano, tem nos ajudado aqui com o áudio, com a imagem, com esta gravação que você tem nos acompanhado em casa, mas o nosso coração está junto, apesar desta distância que é necessária nesse momento, mas nós temos a esperança que em breve vamos estar reunidos novamente, aqui na Rua General Gallieni 166, em Bom Sucesso. Ainda não é membro da nossa igreja, mas tem nos acompanhado, nós agradecemos pela sua companhia e clamamos ao Senhor que também toque no seu coração profundamente com esta palavra, a palavra do Deus vivo. Vamos orar nesse momento antes de nós lermos o texto bíblico? Feche os seus olhos, convida o pessoal da tua casa, quem ainda não parou o que está fazendo, para se dedicar ao Senhor. Lembre aí ao seu amado ou à sua amada, seu filho, sua filha, seu cônjuge, que este é o dia do Senhor e que nós precisamos parar as nossas atividades para dar atenção à palavra de Deus, meditarmos nessa palavra e adorar ao Senhor. Vamos orar juntos. Santo Deus, nosso Pai, louvamos o teu santo nome, porque não há outro Deus além de ti. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de lermos a tua santa palavra, conforme o faremos daqui a pouco, de estudarmos esta palavra, buscando de ti e tendo a certeza que o teu Espírito Santo há de nos iluminar para entendermos o teu querer. Pedimos ao Senhor que toque em cada coração a quem esta palavra chegar, quer seja neste domingo, quer seja em qualquer outro dia posterior a este. Mas em especial, queremos pedir ao Senhor que toque no coração daqueles que ainda não são convertidos ao teu Filho Jesus, que ainda não entregaram suas vidas a ti, Senhor, conforme o Senhor nos ordena que assim nós devemos fazer. Que o teu toque de amor, que a tua graça irresistível seja sobre a vida de cada um deles e confirma o nosso chamado, a nossa vocação para o serviço, a cada um de nós que já somos membros do corpo de Cristo Jesus aqui na terra. Derrama da tua bênção, da tua proteção sobre cada família que nos escuta. Derrama da tua cura sobre aqueles que estão enfrentando diversas enfermidades. Derrama também da tua proteção sobre os profissionais de saúde que têm estado ali à frente, ó Pai, cuidando dos enfermos. Também sobre os profissionais liberais e dos serviços essenciais que têm saído das suas casas neste período para poder atender a demanda da sociedade e os serviços que não podem parar. Fala conosco, ó Deus, nós te pedimos. Sabemos que não merecemos nada, mas pedimos isto no nome do teu Filho Jesus. É neste nome, no nome poderoso de Jesus, que nós pedimos e agradecemos todas estas coisas. Amém. Como oferta de amor.
Te convido a abrir a Bíblia, a palavra do Senhor nosso Deus, lá no livro de Gênesis, capítulo número 4. Gênesis 4, versículos de 1 a 15. Se você vai acompanhar pelo aplicativo, procure a versão Almeida Revista e Atualizada, ARA. E se você tem a Bíblia impressa, a gente utiliza mais esta versão aqui na nossa igreja, por isso a gente vai fazer a leitura dentro desta versão. Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 15. Diz assim a palavra: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andais irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Palavra do Senhor para a nossa meditação neste domingo que é dia do Senhor. Palavra que vem nos mostrar um evento muito triste, um acontecimento que a palavra de Deus não esconde. E esse é um dos pontos magníficos da Bíblia Sagrada. Aqui nós encontramos exemplos de homens que beiravam a perfeição, como o caso do próprio rei Davi, que não teve um senão na vida, a não ser no caso de Urias, o Heteu, conforme nos informa a palavra, como no caso de homens como Jó, que diante de diversas provações, diversos sofrimentos e de perder praticamente tudo menos a vida, permaneceu fiel. Mas encontramos também histórias tristes, como a do primeiro assassinato, quando um irmão se levanta contra o outro, quando Caim, ele mata Abel, por um sentimento de inveja, porque o Senhor tinha recebido e se alegrado da oferta de Abel e não mais de Caim. Neste domingo nós vamos meditar em alguns pontos, e o primeiro ponto que eu gostaria de meditar com os irmãos é que não importa o lar que nós nascemos, isto não garante a salvação do Senhor sobre a nossa vida, não garante que não vamos errar, não garante o favor do Senhor perante nós. Cada um de nós, filhos de Deus, nós temos um compromisso com o próprio Pai. Cada um de nós é chamado para um relacionamento com o Pai. A gente vê nos primeiros versículos que nós lemos, que Eva se alegrou
porque adquiriu um filho, este filho era um homem, um varão, e logo depois o Senhor também lhe dá mais um homem, mais um varão, e isto era muito importante para eles naquele momento. Mas aqueles dois irmãos que foram educados pelos mesmos pais, tinham atitudes diferentes, e a gente pode observar isso até mesmo na forma de cultuar o Senhor. Nós vemos aqui que aqui no livro de Gênesis, onde está narrado o princípio de tudo, do universo, da vida, dos animais, nós vemos aqui este caso absurdo de um irmão levantar a mão contra o outro para matá-lo e assim o fazer. O primeiro ponto desta mensagem nos remete a que não importa em que lar nós nascemos, precisamos ter um relacionamento e dar conta dos nossos atos diretamente ao Senhor. Qual é a realidade da sua vida e da minha vida no lar onde nos encontramos? Às vezes a gente encontra algumas crianças até nem tanto, mas principalmente adolescentes, que desconfiam que nasceram no lar errado. Às vezes porque o pai é muito rígido, a mãe muito séria, muito zelosos pelo cumprimento da palavra do Senhor e pelas suas atitudes em relação à sociedade, eles acabam achando que não há porquê tanta cobrança, tanta seriedade assim em relação à vida. Mas nós temos a certeza de que nós, pais cristãos, precisamos ensinar o caminho que é a palavra do Senhor aos nossos filhos, inculcando a eles a maneira certa de adorar ao Senhor. Quando a gente volta para o texto aqui no capítulo número 4 de Gênesis, nós observamos claramente que logo depois de uns tempos, como diz o versículo 3, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, mas o seu irmão Abel, por sua vez, trouxe o quê? Das primícias do seu rebanho. Aquilo que nós plantamos, normalmente quando cai em terra boa, quando tem ali a chuva adequada, a presença do sol e a temperatura adequada, dá frutos no tempo certo. E foi deste fruto que Caim escolheu para fazer oferta ao Senhor. Porém, quando a gente olha para a pessoa de Abel, a gente vê que Abel retira não da terra, mas do seu próprio rebanho, e da gordura deste rebanho ali, das primícias, faz uma oferta ao Senhor. Abel, ele sacrifica o fruto do seu rebanho, do seu próprio rebanho, para poder ofertar a Deus. Isso significa que ele está mostrando que ele depende do Senhor, e mesmo ali com um número menor no seu rebanho, ele confia que nada lhe faltará, que o rebanho continuará a se reproduzir, e que assim haverá o sustento para ele e a sua família. Ele vai até a terra e planta na terra, e da terra ele colhe aquele fruto que ele vai ofertar ao Senhor. Porém, quando ele retira o fruto, ele pode tirar sementes e plantar novamente, para que haja novos frutos. Abel agiu de maneira diferente, ele tira do seu rebanho, e assim ele mata e tira a gordura, e oferece ali oferta a Deus, na dependência do Senhor, sabendo que este rebanho, mesmo estando agora menor, não vai fazer falta, que vai continuar a se reproduzir, e dar mais ainda filhotes, para que no futuro ele possa ofertar novamente. Aqui a gente começa já a entender a diferença na oferta ao Senhor, e dentro deste primeiro ponto, que fala sobre o lar cristão, o lar dos filhos de Deus, que não garante a salvação dos filhos, a gente tem um exemplo muito claro aqui. Os filhos, embora sejam ensinados corretamente, alguns tomam decisões diferentes e que desagradam ao Senhor, outros vão continuar a ofertar da maneira correta, pela qual o Senhor se agradará. Todos os pais devem ensinar aos filhos o caminho da adoração a Deus. Todos os pais devem saber que não existe outra forma menor.
O Senhor não vai aceitar o resto da nossa adoração, o resto da nossa oferta, aquilo que está a sobrar, mas o Senhor requer de nós o nosso melhor, e nós vemos que Abel agiu assim, dando das primícias do seu rebanho, enquanto Caim deu daquilo que era facilmente reposto. A esperança de Eva de adquirir um filho, que nós lemos lá no versículo 1, ela foi cumprida. Ela creu na promessa do próprio Deus, e ela creu nesta promessa porque lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, no momento em que depois da queda, Deus vem conversar com Adão e Eva, é dito a Eva que da sua semente, da sua descendência, nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então ela tinha a esperança de ver acontecer o nascimento de um filho, e Deus a agraciou, e também a Adão, com pelo menos 2 filhos até este momento. Então a promessa do Senhor se cumpriu, mas o desapontamento de Eva, a gente pode observar lá no versículo número 8, o versículo número 8 nos fala que, desta maneira, a serva do Senhor, ela observa que não há mais alegria pela presença ali, conforme no momento em que ela adquiriu o filho, e o filho lhe nasce, porque disse Caim a Abel: vamos ao campo, e estando eles no campo, sucedeu que um irmão se levantou contra o outro. E Deus vai procurar Caim, e Deus vai perguntar onde está Abel. Caim vai se fazer de desentendido, tentar dissimular, mas ninguém consegue se esconder do Senhor Deus, ou esconder os seus atos, ou os seus intentos. Deus não precisava nem perguntar, não é? Assim como não precisava ter perguntado aos pais de Caim, Adão e Eva, quando estes erraram. Mas o Senhor nos pergunta, o Santo Espírito de Deus nos incomoda, para que a gente tenha a oportunidade de reconhecer o nosso erro, confessar o nosso pecado, clamar a Deus pela misericórdia, para que possamos ser alcançados pela graça perdoadora do Senhor. Infelizmente, conforme a palavra registra, e a palavra não esconde nada, Caim escondeu o que estava acontecendo ali a ele naquele momento. Ainda dentro, irmãos, deste ponto, o ponto sobre o lar cristão, eu queria convidar os irmãos a observar que entre os versículos 10 e 14, a Bíblia declara que ninguém pode fugir do seu pecado e nem da presença de Deus. Talvez você tenha cometido um erro há muito tempo atrás, e talvez os meses, os anos, as décadas passaram, e até mesmo você pode esquecer um pouco disso, mas vez ou outra isso vem à tona, isso vem à sua mente. Eu queria te dizer que não é só a sua mente, mas o Senhor também se lembra, se você ainda não confessou e ainda não se arrependeu. Não é garantia quando o pai e a mãe pedem perdão pelos seus pecados, mas os filhos precisam também reconhecer o seu erro. Você que é jovem, você que tem aprendido da palavra do Senhor, que tem caminhado com seus pais na casa de Deus, a palavra do Senhor te chama a um relacionamento sério com Ele. Os tempos são outros hoje em dia, no sentido de que a volta do Senhor está muito próxima e cada vez mais próxima. Vemos isto pelos acontecimentos da nossa sociedade, vemos isto pelos sinais de que Jesus está voltando, mas muitos filhos, muitos jovens, pensam que vão ter a vida toda para se consertar com o Senhor. O amor de Deus está disponível, e neste domingo, Ele se apresenta a ti e a mim, como nosso Redentor, como aquele que diz, olha, ter nascido no lar cristão, ser filho de pai presbítero, diácono ou até mesmo pastor, ser filho ou filha de uma grande liderança da sociedade feminina, ser filho ou filha de grandes pessoas no mundo evangélico, não vão garantir você salvação, mas somente o Senhor Jesus, nos méritos de Cristo, garante a nós a salvação, porque Ele veio ao mundo para isso. Segundo ponto, irmãos, que eu gostaria de meditar
neste domingo, dia do Senhor, é que a religião ela também não garante salvação. O homem ele é religioso por natureza, qualquer que seja a sociedade ou cultura, tanto que foi no passado como é no presente ou será no futuro, este homem pode até negar o nome de religião, mas ele cria de alguma forma uma religião para si. Caim ele era tão religioso quanto Abel, mas ele achava que podia adorar a Deus de qualquer maneira. Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor lá em Hebreus capítulo 11, no versículo número 4. Hebreus 11, versículo 4, a palavra do Senhor nos diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. O exemplo do servo do Senhor, Abel, em ofertar corretamente, ainda fala nos dias de hoje, mostrando que esta é uma atitude correta e que devemos seguir. Ser religioso, praticar um ritual, fazer parte de uma sociedade ou de uma associação religiosa, não garante salvação a ninguém. Caim ofereceu um sacrifício sem sangue, conforme nós vemos, ele buscou ali do fruto da terra. O sacrifício que Abel ofereceu foi um cordeiro, e que é um tipo que vai apontar para o Cordeiro de Deus, aquele que derramou o seu sangue para a expiação dos nossos pecados. Isso já tinha sido profetizado por Isaías antes do Senhor Jesus vir, e Jesus, quando vem, ele cumpre isso. E a palavra do Senhor, ela se completa, um texto apontando para o outro texto. O sacrifício correto foi feito por Abel, por Caim não. E desta maneira, duas pessoas que eram religiosas, porém não era garantida a sua salvação. Só somos salvos quando praticamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Naquela época, não era dessa forma, porque Jesus Cristo ainda não tinha vindo à terra, apesar de já ser o Deus Criador. Então, os servos do Senhor que ali viviam, eles precisavam sacrificar conforme a lei de Deus, conforme o mandato do Senhor. O terceiro e último ponto, irmãos, para a nossa meditação neste domingo, é sobre o coração perverso de Caim. E a gente precisa estar atento para que o nosso coração, ele também não caia no erro que aqui fica registrado. Caim, ele não se arrependeu do que ele fez. Se ele tivesse se arrependido, ele teria obtido a misericórdia e o perdão de Deus. O arrependimento é a porta de entrada para o perdão. Não é à toa que João Batista, quando estava no deserto a clamar, ele era a voz que clamava no deserto, anunciando que o Messias chegaria, e anunciando o quê? A pregação de um evangelho de arrependimento. Estas eram as boas novas de João Batista naquele momento: arrependam-se. E Jesus Cristo, quando vem, ele não passa por cima desta mensagem de João Batista, mas ele a confirma e continua a dizer a nós até os dias de hoje: arrependam-se. Arrependam-se de si mesmos, arrependam-se do seu ego, arrependam-se da sua vontade, que está muitas vezes acima da vontade de Deus. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer quando erramos e clamar ao Senhor que nos toque com seu Santo Espírito, para que tenhamos a plena consciência de que, se não nos arrependemos, não seremos perdoados. Se não confessarmos o pecado, o Senhor não derramará sobre nós da sua cura espiritual, não derramará sobre nós do seu perdão que nos salva e nos liberta de todo mal. Os passos de Caim foram para o homicídio, foram a inveja, foram a ira, a falta de temor a Deus. Porém,
nós temos diante da palavra do Senhor, nesta manhã. Porém, nós temos diante da palavra do Senhor, neste domingo, a oportunidade de nos arrependermos. Talvez você diga: pastor, mas o senhor está exagerando, não é? Afinal de contas, aqui conta a história de um assassino. Aqui conta a história de um homem que teve a coragem de matar o seu próprio irmão, por inveja deste irmão estar agradando mais a Deus do que ele mesmo. Eu queria te dizer que, por mais que os pecados tenham consequências diferentes, e até mesmo numa visão humana, consequências menores ou maiores, perante o Senhor nosso Deus, não existe um pecado pequeno, um pecado médio, um pecado padrão ou um pecado maior. Todo pecado é pecado, e qualquer que seja o pecado, faz separação entre nós e Deus. Hoje é tempo de arrependimento, hoje é tempo de buscar ao Senhor e confessar os nossos pecados. Talvez por não estarmos mais nos reunindo fisicamente aos domingos, você possa ter deixado de lado aquele momento que nós temos em todo culto. Lembra do momento de oração silenciosa? Lembra do momento em que nós somos convocados a dobrar os nossos joelhos? Lembra do momento em que nós somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus a nos posicionarmos, humildemente, como servos arrependidos, filhos arrependidos do mal que fizemos por pensamento, por palavras ou por ações? Isto ainda faz parte do Senhor aí dentro do seu lar, isto ainda faz parte do culto ao Senhor aí dentro do seu lar, porque é necessário que nós tenhamos uma atitude de culto em qualquer lugar que estivermos. Hoje vivemos num país livre, mas e o futuro como será? E se as igrejas forem fechadas, não teremos mais confissão? O Senhor nos chama a vivermos plenamente uma vida de adoração a Ele, e para adorarmos a Ele plenamente, precisamos extirpar de nós o pecado através do recebimento da graça do Senhor e do sangue poderoso de Jesus. Neste domingo, o Senhor nos convida a uma reflexão muito séria. O pastor da igreja, a liderança da igreja não pode apontar o erro de ninguém, não pode apontar o pecado de ninguém, porque isso seria uma acusação, e quem age desta forma é o acusador, é o inimigo das nossas almas. Porém, o Senhor nosso Deus, através do seu Santo Espírito, Ele pode e nos incomoda quando nós erramos. Talvez você olhe para a sua vida e não encontre, graças a Deus, nenhum homicídio que você tenha cometido. Mas Jesus, quando Ele esteve entre nós na primeira vez, e Ele há de voltar, Ele disse que aquele que odeia o seu irmão está cometendo um homicídio, está matando o seu irmão. O padrão de excelência de Cristo, ele é elevado. Muitas pessoas olham para o Antigo Testamento e pensam: olha, isso daí era o tempo da lei, agora estamos no tempo da graça, não há mais por que se preocupar, Deus é amor. Mas quando a gente observa que o Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo, vemos que o Deus amor, que é amor, é também o Deus que é justiça. Tanto que a pessoa de Jesus Cristo, o próprio Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, Ele diz que não veio revogar a lei, mas Ele veio cumprir esta lei, e nesta lei estava dito: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Ora, nós pecadores, mesmo que dessemos o nosso sangue, não seríamos perdoados, porque não somos puros. Porém, o Cordeiro de Deus, Ele sim, derramou do seu sangue por nós, se sacrificou em nosso lugar, se entregou por aqueles que ainda haveriam de nascer, como nós aqui, e desta maneira Ele nos salvou. O lar não garante a salvação, a religião não garante a salvação. O coração perverso, como o coração de Caim, deve ser perdoado pelo sangue do Cordeiro. Mas para que isso aconteça, é necessária a nossa redenção e a nossa confissão, o nosso arrependimento, e assim o Senhor nos redime.
Não deixe passar a oportunidade de confessar ao Senhor os seus pecados. Muitas pessoas têm celebrado a Deus e até agradecido, porque em tempos de isolamento social, muitos antros de perdição, os famosos inferninhos, estão fechados. E muitos têm dito: olha, está vendo? É menos oportunidade para as pessoas se perderem. Mas eu queria te dar um alerta, e eu acho que eu nem precisaria falar sobre isso. O alerta é que onde o ser humano está, a oportunidade para o pecado está. Ele pode estar dentro de casa, ele pode estar diante de pessoas que ele ama, e ainda assim cometer pecados. Que Deus, o nosso Pai, tenha misericórdia de cada um de nós e nos mostre onde temos errados. Precisamos sim, em casa, termos a liberdade de conversarmos, pais com os filhos, marido com mulher, termos a liberdade de confessarmos os nossos pecados mutuamente, orarmos uns pelos outros, para que haja um entendimento de que necessitamos e que toda a nossa família necessita do Senhor. E assim, o Senhor nos salvará individualmente. O Senhor tocará no coração de cada membro das nossas famílias, assim nós cremos e assim nós pedimos ao Senhor que seja, que Ele tenha misericórdia de nós. Se porventura na tua família já aconteceu alguma desgraça, talvez não um homicídio, mas talvez algo que te atrapalhe de perdoar algum membro da família, eu rogo a Deus que Ele seja derramado sobre a tua vida, te fortalecendo neste dia, para que você consiga perdoar esta pessoa que te fez o mal. Até porque, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina a orar, a oração famosa que nós chamamos de Pai Nosso, Ele diz lá: perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Em outras versões, perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Diretamente, perdoa o mal que fazemos a Ti, da mesma maneira como temos perdoado aqueles que nos fizeram mal. O Senhor tem perdão para ti, mas você também precisa perdoar aqueles que fizeram mal sobre a tua vida. Nós vamos orar nesse momento, encerrando esta meditação, e eu queria pedir que você não perdesse a oportunidade de orar também, em secreto com o seu Pai, assim que você puder. Feche os seus olhos. Pai de amor, Pai misericordioso, Pai de infinita bondade, como é difícil, Senhor, para nós, mesmo criados, Senhor, em lares cristãos, como é difícil muitas vezes entendermos que não importa o hábito bom que temos de ir à igreja, que não importa sermos membros e termos o nosso nome lá no hall de membros desta igreja, e que nada disso, Senhor, nos garante a salvação. Por isso nós te pedimos que haja um despertar vindo de Ti sobre a vida de cada irmão e de cada irmã, sobre cada um de nós neste domingo, para que possamos entender a necessidade de uma relação íntima contigo, sem medo, sem esconder o nosso erro, mas clamando a Ti, através da confissão dos nossos pecados, pela libertação e pelo perdão, porque cremos que desta maneira o Senhor nos salva. Obrigado, Senhor, porque o Teu sangue nos torna mais alvo do que a neve, o sangue do Teu Filho derramado por nós. Obrigado, Senhor, porque tudo aquilo de bom que já fizemos até hoje, somado a tudo aquilo de bom que ainda poderemos fazer, ainda assim não é suficiente para a nossa salvação, e é por isso que nós agradecemos, porque o amor vem de Ti, a salvação vem de Ti. Agradecemos também ao Senhor por ter deixado registrado na Tua palavra um acontecimento tão triste, um acontecimento tão horrível, mas que ainda assim nos mostra que devemos adorar ao Senhor da maneira correta, fazermos a oferta correta, para que no futuro esta nossa atitude continue a falar como testemunho de que somos filhos e filhas do Senhor. Recebe, ó Deus,
neste domingo o nosso pedido de perdão. O Senhor é aquele que sonda o nosso coração, e por isso nós fazemos um pedido semelhante ao que o rei Davi fez: vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Não queremos, ó Deus, ficar acostumados com pecados, não queremos, ó Deus, ter pecados de estimação. Por isso pedimos, incomoda-nos com teu Santo Espírito, para que não venhamos a passar um dia da nossa existência sem um momento de oração e de confissão ao Senhor. Recebe a nossa gratidão pela certeza que temos que, embora ainda venhamos a lembrar de algum pecado, o Senhor não se lembra mais, porque o Senhor nos perdoou. Muito obrigado por tudo. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos aos amados irmãos e irmãs daqui da Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso e também de outras igrejas que têm nos acompanhado. Nós agradecemos a você também, que não faz parte de nenhuma igreja evangélica, mas que teve o tempo, a atenção para nos escutar. É muito importante que você não procure a igreja, mas procure o Senhor da igreja. É muito importante que você sinta este amor, e nós rogamos a Deus que seja assim na sua vida e que você seja salvo para a glória do Senhor. E quando pudermos voltar à casa de Deus, você é o nosso convidado.
Queria te pedir a você que é membro, que divulgue a nossa igreja nas redes sociais, para que a palavra do Senhor seja divulgada. É este o intento, para que esta palavra chegue a mais e mais pessoas e o nome de Deus seja glorificado. Um ótimo domingo, uma ótima semana na presença do Senhor. É o que nós pedimos a Ele, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus repousem sobre a vida de cada irmão e de cada irmã, sobre os enfermos trazendo a cura, sobre os desanimados trazendo a alegria da salvação. Repousem ainda sobre Bom Sucesso, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, trazendo a paz, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que todos os povos louvem a Deus, que o mundo inteiro adore o Senhor, pois somente a Ti dedicamos a